Cascadura é, na sua essência, proeminentemente subúrbio carioca. Cascadura é um bairro de atravessamentos históricos, então mergulhe na história de Cascadura e conheça esses atravessamentos. Eu gosto muito de morar aqui. Cascadura aqui é o meu lugar. Tem bastante história para contar. Esse bairro foi um dos primeiros bairros do subúrbio, realmente, propriamente dito, foi aqui, Cascadura. Os desafios é preservar a memória, né, a identidade local, principalmente tanto do subúrbio como do bairro, né, fazer com que esse nosso passado não seja esquecido. A página ela foi um projeto, né, acadêmico, projeto de conclusão de curso, e eu queria, de certa forma, contar um pouco da história do bairro onde eu me criei, né? Até que nas minhas pesquisas iniciais eu percebi que Cascadura tinha muita história para contar, sabe? A história de Cascadura, de certa forma, representa um pouco da história, né, da herança tupinambá brasileira até, né, o crescimento comercial e imperial da cidade. Cascadura era pertencente à freguesia de Inhaúma, que não possuía autonomia política, mas era uma forma de você tentar organizar o espaço da cidade. Inhaúma, que significa a ave negra que voa dos rios do entorno, que era um grande porto comercial da cidade, se ligava como última ponto de ligação antes da freguesia de Nossa Senhora do Engenho Novo, Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, a região de Cascadura. Então Cascadura era muito maior do que a gente concebe hoje. Uma coisa muda de figura a partir de dois marcos, da Lei de Terras, de 1850, e da construção da Estrada de Ferro no final dessa mesma década. Aqui também se estabeleceu, por volta de 1711, uma invasão francesa. Os franceses que queriam tomar a cidade do Rio de Janeiro pararam lá na Baía de Sepetiba e vieram pelo interior da cidade, ocupando a cidade. Isso gerou uma preocupação tão grande que em 1822 se criou aqui, aliás, junto com a chegada da família real em 1808, uma estrada imperial com um forte, o Forte Nossa Senhora da Glória, que tinha exatamente a função de proteger esses caminhos. Então a gente sabe que desde 1808, 1820, os caminhos, a história do Rio de Janeiro passa por aqui. Depois da construção da Estrada de Ferro, isso aqui vai mudar completamente de figura, porque é a tentativa de integrar a cidade. A construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, incluindo esse traçado, passando por Cascadura, foi fundamental para a gente. Não existe uma comprovação documental que mostre a origem desse nome, né? A gente tem 3 hipóteses possíveis, tá? A primeira hipótese, ela data de uma inglesa que no início do século XIX passou por aqui e se referiu ao lugar como Casca d'Ouro. Mas a gente também tem uma outra identidade para o nome que é bem significativa. Como a gente tem uma praça comercial muito grande da cidade do Rio de Janeiro aqui entre 1850 e 1870, e como grande parte dos comerciantes que administravam e gerenciavam esse comércio eram comerciantes portugueses muito rígidos no trato comercial, diziam que era um lugar de fazer comércio com pessoas duras, era um comércio de cascas duras. Tem a ver já com a construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que posteriormente virá a ser a Central do Brasil, onde os escravos que trabalhavam, né, os trabalhadores na condição de escravizados, na tentativa de abrir as pedras, as rochas com as picaretas, reputaram as pedras como muito duras. Então ali vem a ideia da casca dura. Esse mercadão de Cascadura,
ele que faz o bairro ali na metade do século XIX, quase início do século XX, se tornar um bairro mais movimentado, que aqui era um trajeto de mascates, comerciantes, eles paravam aqui porque tinha uma fonte, né, que ficava aqui, e nessa de deixar os animais beberem água, eles faziam muitos comércios e daí o mercado de Cascadura começa a tomar forma, né? Isso, o trem nem existia ainda. O Mercadão de Cascadura ficava onde hoje está essa praça. O Hospital Nossa Senhora das Dores se transformou no primeiro estabelecimento hospitalar a fazer tratamento contra a tuberculose na cidade. Fundado em 1905, o Colégio Arte e Instrução funcionou até 2013. Ele foi fundado por Hernani Cardoso, um educador e político. O nome da escola foi uma homenagem à sua missão educativa, que visava estimular a criatividade, a sensibilidade e a cidadania dos estudantes. Conseguiram tombar ele em 2015 pelo município, mas até agora não teve nenhum tipo de uso. A gente precisa de um centro de memória, por exemplo. Nascido e criado em Del Castilho, ele mora lá até hoje. Mas Cascadura é meu segundo bairro. Eu digo até que é o primeiro, porque hoje eu conheço mais gente em Cascadura do que onde eu fui nascido e criado, né? Mauro é presidente do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica. O local, fundado no dia 19 de novembro de 1930, é conhecido como Sargento de Cascadura. Eu cheguei aqui em 1970, era um sócio frequentador, via sempre aqui. Passado alguns anos, né, fui convidado para entrar na administração do clube. Isso já foi em 1988. De lá para cá não saí mais. Nós temos até o projeto social aqui com autismo. Temos as escolinhas de vôlei, futsal, natação, temos um balé aí. Eu sou muito feliz aqui em Cascadura. Compositor, músico e cantor, Noel Rosa é um dos grandes artistas da música brasileira. Agora vou mudar minha conduta. Vila Isabel é o bairro que o cantor nasceu e o mais citado em suas músicas. Em seguida, vem a Penha e Cascadura. Vim saber que ele, nos anos 30, junto com o Almirante, que era um radialista muito amigo de Noel, foi parceiro dele, e o Almirante propôs ao Noel ali, se não me engano, em 1935, que ele escrevesse uma opereta, que era uma coisa muito comum. Ela se passa no bairro de Cascadura, que conta sobre a noiva e o condutor, é o título. E o condutor, ele é um condutor de bonde, Joaquim, e ele conhece a Helena. Ela fica um pouco decepcionada com ele, porque ele se dizia advogado, ele se apresentava como um advogado para ela, uma pessoa com dinheiro. E quando ela descobre que ele era um simples condutor de bonde, ela decide, junto ao pai dela, desfazer esse noivado. Porque, na verdade, o Joaquim, ele é sim filho de uma pessoa muito rica, né? O pai dele é uma pessoa que tem grana, e ela decide então reatar esse noivado, os dois se casam e vão morar no Uruguai. Nem pra gastar, eu já corri de vento em popa, mas agora com que roupa que eu vou? Todo bairro suburbano, ele é um local bucólico, ele é um bairro muito apaziguador, acolhedor. Eu, como moradora, eu sou apaixonada por esse bairro e acho que a questão de estar aqui há muito tempo
me conecta a ele de uma forma muito específica. Mas eu nunca tive vontade de sair daqui porque Cascadura tem uma proximidade com vários bairros importantes. É um bairro de passagem, o tempo inteiro é carro passando, é ônibus passando, é a viagem acontecendo de maneira muito extensa. Normalmente as pessoas que não são de Cascadura não param em Cascadura, elas passam por aqui para chegar até um destino, mas Cascadura permanece. Quando eu vim morar aqui, o comércio não era assim, era dos gringos. Gringos eram todas as nacionalidades. Eram portugueses, italianos, judeu, e tinha muito judeu aqui em Cascadura. A história começa com a família do meu pai, meu avô, e ele vindo da Romênia, junto com toda a família, as irmãs, fugindo de perseguições lá. Meu pai, ele tem uma gratidão muito grande pelo país por ter acolhido, e ele teve aqui a oportunidade de estudar na Visconde de Cairu, que era uma escola técnica, e conseguiu o título de se formar em eletrotécnico. Com isso, ele estabelece aqui em Cascadura uma oficina de conserto. O pai de Simão comprava as peças no centro da cidade. Na época, ainda era uma distância longa. Ele começou a negociar um volume maior desses componentes e passou a revender para outros técnicos em eletrônica em Cascadura. Os técnicos que estavam situados aqui ao redor, nessa região, eles começaram a pedir para ele vender uma peça ou outra para não precisarem ir até o centro. Isso, em pouco tempo, ele não estava comprando mais no centro, já estava comprando direto das indústrias. Os clientes vieram para Cascadura e começou a formar outras lojas em redor. E aí formou-se esse polo de eletrônica. Aí eu vim comprar câmera, cabo, conectores, enfim, de tudo um pouco, né? A gente consegue desenvolver o projeto e trazer aqui, e a gente consegue encontrar tudo aqui no polo, né? Quando que eu era bem pequenininha, assim, estudava no PP2, a minha professora, ela percebeu o meu talento. E no tanto que ela foi lá e conversou com a minha mãe. Ela falou: Daniele, você viu os desenhos da Sofia, o talento que ela tem? A Sofia tem um dom, a Sofia desenha muito bem. Você já prestou atenção nos olhos que ela faz, na boca, no contorno? Eu falei, não prestei atenção em nada disso. Ela então presta, que ela tem um futuro. Sim, na faixa etária dos meus 8, 9 anos, eu fui começando a pedir mais para minha mãe. Acho que o ponto de virada foi quando a Sofia falou assim, mãe, eu quero entrar num curso de pintura, me bota num curso de pintura. Eu gosto de paisagens, gosto de imagens figurativas, eu gosto de cada tipo de arte. Daniele enviou pinturas feitas por Sofia para uma galeria brasileira. A empresa gostou tanto que enviou os trabalhos para uma exposição no Museu do Louvre, na França. E não é que foi aceito. Quando a gente recebeu a notícia, a gente falou assim, caramba, e agora, né? Como é que vai ser? Porque ela tem que produzir, ela tem que dar conta de tudo. E graças a Deus, assim, Sofia é muito esforçada. Ela conseguiu dar conta de tudo. E a gente ficou muito feliz, né? Inesperado, porque a gente não pensava que seria uma coisa que fosse para tão longe assim. E ela só tem dado orgulho pra gente, então a gente batalha pra isso, né? Sonhos que eu sempre conto, assim, é de eu virar uma artista renomada, como os artistas que eu admiro muito. Eu sou nascido em Cascadura, criado em Cascadura e já estou aqui nessa residência há 35 anos. Eu moro aqui
Aqui é o Bar do Papa, a casa é acessório. Eu estava com meus filhos, alguns amigos aqui. Até então era só Tô em Casa, o bar, né? E o Sumo Pontífice foi eleito, saiu a fumacinha. Quando o Papa Francisco assumiu, assim que ele apareceu, eu falei, nossa, ele é a cara do meu pai. Aí eu falei, vamos no Carnaval de Papa, você vai arrasar. E aí ele, tá doido, eu não vou nada. Eu falei, vai sim que eu vou fazer uma fantasia e você vai. Isso já vai 13 anos nessa brincadeira. Virou um ponto de encontro, de troca de ideias. É cultural, a gente tem que trazer para o bairro, porque no subúrbio, na grande parte suburbana, nós não temos um ponto decente, livre, sem custo, para a exposição disso. Chegou aqui em Cascadura, em 2019, na época que a gente estava começando a criar o rolê literário. Em um dado momento a gente é trazido aqui ao Bar do Papa, rola um apaixonamento e rola sobretudo um acolhimento. E a ideia era que a gente pudesse expor os livros de artistas suburbanos, de autores suburbanos, que não tem tanto espaço no mercado editorial, nas grandes livrarias, nas grandes redes, mas que esse espaço também fosse reconhecido por outras pessoas e fosse acolhida. Cascadura não dispõe de uma biblioteca, não dispõe de uma sala de leitura, não dispõe de um teatro, não dispõe de um cinema, não dispõe de nenhuma arena cultural. Você lê uma coisa, você esquece. Se te contarem uma coisa, talvez você lembre. Mas se você escrever essa coisa, nunca mais você esquece. Cascadura nos deu um coletivo de literatura, nos deu um lugar para expor nossos livros, nos deu redes de amizade. Até pouco tempo atrás, a Hernani Cardoso foi palco do Carnaval do Rio de Janeiro e ainda é hoje um ponto de encontro fundamental, né, durante o período das festas de Momo. Então a gente encontra aqui não só grupos de bate-bola, não só, né, pequenos blocos carnavalescos, mas também pequenas agremiações que almejam chegar no cenário, né, maior do Carnaval Carioca. A gente sempre tem uma ligação com a turma de bate-bola aqui de Cascadura, que é a turma Pureza. E tudo que eles pedem, a gente procura estar integrando com eles. Como o Arrastão fez 50 anos em 2023, eles pediram para homenagear a fantasia deles ser em homenagem à nossa escola. Aqui em Engenheiro Leal tinha um bloco de sujo mesmo, de sair à rua e todo mundo ia atrás, que era Unidos de Cascadura. E o bloco, todo ano que passava, ia muita gente atrás. E aí, aos poucos, isso foi se transformando no nome da própria escola de samba, que é Arrastão. Porque quando eles passavam, eles arrastavam todo mundo, fechava o comércio e ia todo mundo atrás. A gente faz ensaio de rua e aí as pessoas saem das suas casas, vêm para a calçada, se torna uma grande festa. Eu gostaria muito que isso fosse durante todo o ano, porque as portas do Arrastão estão sempre abertas a quem quer que chegue. Aqui tem do lado Império Serrano e Portela. Então as pessoas acabam indo para lá porque o Arrastão não está na Sapucaí, entendeu? Mas vai voltar. Ver o que você me fez, nunca vou esquecer. São 17 anos morando aqui, né, enquanto casado, porque eu vim importado direto de São Gonçalo para Cascadura, sem escala. E mais frequento já essa redondeza aqui há pelo menos uns 25, 27 anos.
que é o tempo que eu tenho de relação com a minha esposa, né? Entender que esquecer não é perdoar. Desde a minha vinda para cá, a gente está, obviamente, no Rio de Janeiro, que é um grande centro cultural e artístico do Brasil, mas não é fácil nem para a gente que está aqui também conseguir romper algumas barreiras, conseguir chegar a alguns lugares, né? Batidas na porta da frente é o tempo. Batidas na porta da frente é o tempo. Eu nunca me traio. Quem me pergunta onde eu moro sabe que eu moro em Cascadura, eu não moro em Madureira. Eu espero que daqui a 50 anos o Cascadura esteja cada vez mais potente, resistindo às vezes ao descaso de investimentos público e privado, mas abrindo em suas portas comerciais, em suas portas e terreiros religiosos, em seus estabelecimentos públicos cada vez mais festa, porque o que espanta a tristeza é festa, já dizia Beto Sem Braço. Cascadura tenha atividade para atrair jovens, não jovens aleatórios, mas jovens herdeiros dessas casas, para que venham morar em Cascadura, para que volte a ativar o sangue novo, pulsar um sangue novo aqui no bairro. Para Cascadura, eu desejo sempre o melhor. Morar aqui é uma coisa inspiradora, é uma coisa bacana que dá esse gás para a gente lutar bastante. A gente está falando de um lugar que até hoje tem uma representatividade significativa no panorama cultural da cidade. Eu amo meu bairro. Eu pretendo ficar aqui por mais um bom tempo. Daqui agora só pro cemitério. Vão em paz, que o senhor o acompanhe e volte sempre, tá bom? Senão não vai ser abençoado sempre, tem que renovar a bênção.